Eu assisti o jornal, né? O jornal aí nacional da rede de esgoto, da Rede Globo. Eles estavam falando o seguinte, que a China, lá, né? Ela está, fazendo o seguinte, não está deixando a religião cristã pregar e se espalhar, né? Por toda a China. Porque eles falaram, né, que esse povo aí, desse governo chinês, eles são ateus. Aí por isso que tem alguns aí que não aceitam a religião cristã, né? De ficar lá, de pregar, em outras palavras. Ele não quer que os cristãos de lá venham pregar o evangelho. É tanto que tem alguns chineses, né? Tem alguns chineses e pregadores chineses ou estrangeiros que eles são até perseguidos, né? Perseguidos e até as redes sociais do povo chinês, eles são controlados pelo próprio Estado chinês, devido a esse tipo de coisa. Por exemplo, religião estrangeira como cristã, principalmente a cristã, você não pode pregar lá, apesar que tem algumas igrejas, né, como a Universal, que estão lá, né? Como por exemplo, tem uma igreja universal lá em Hong Kong, entendeu? E não é só lá que é assim. Em alguns países, como a Índia, também sofre essa perseguição religiosa contra os cristãos. Contra os cristãos. Aí eu te pergunto uma coisa, já que a China, o governo chinês, eles são ateus, por que eles deixam a religião budista, a religião taoísta, a religião confundista está lá na China? Você não acha que isso é um tipo de hipocrisia, não? Que eles só perseguem só a igreja cristã, por exemplo. É porque eu acho que é o seguinte, eu acho que eles têm medo como posso falar a vocês, eles têm medo que a igreja cristã domine a China. Eles têm medo, como por exemplo, a católica, ela queria dominar o mundo através da religião, assim como quase fez com a Mongólia e outros países. Então, a igreja católica, ela, através do Papa e através dos seus discípulos, né, influenciaram muitas decisões de reis, de impérios, de rainhas. Mandava até, não sei, né, mandava até matar, entendeu? Matar, entendeu? Mandava até matar em nome de Deus, como por exemplo as cruzadas. Aquelas cruzadas que tinham lá eram para matar aquelas pessoas que não confessavam, que não confessavam a fé católica. Mas só que ninguém fala nada acerca disso, entendeu? E matou muito, e aquelas cruzadas, né? Já mataram cristãos, já mataram muçulmanos, mataram só porque não confessavam a fé católica deles e diziam que eles matavam em nome de Deus. Então, a católica, ela não é tão inofensiva assim. Eu acho que o governo chinês, eles têm medo disso aí, que através da religião outros povos, né, dominem a China, como eles
como ele já até falaram acerca disso, né? Lá na China antiga, lá em alguns anos atrás, eles tinham medo que a influência estrangeira dominasse a China. É por isso que tem muitas coisas que eles deveriam estar um pouco mais avançados, eles não estão. Por quê? Porque eles tinham medo que a influência estrangeira, se entrasse na China, poderia dominar a China, tirar seus costumes, entendeu? Por isso que o povo chinês é um pouco relutante acerca da cultura de outros países dentro da China. Hoje em dia não está tanto, é mais sobre a religião, entendeu? Eles queriam até mudar os próprios costumes deles, como por exemplo, eles tentaram mudar o Kung Fu, né? Mudaram o Kung Fu para ser um Kung Fu mais laico, um Kung Fu mais estético, um Kung Fu mais bonito, mais estético, mais performático, mas sem aquela brutalidade e a agressividade marcial, como o Kung Fu tradicional tem, né? O Wushu tradicional tem. Porque o Wushu moderno é esse Wushu aí, performático, cheio de nuances, performático, cheio de estética, que não tem tanta agressividade marcialmente falando, entendeu? Esse aí é o Wushu moderno que o governo chinês fez, né? Para manter o seu povo saudável para o governo que vai vir, que é o PCC, né? Partido Comunista Chinês, que foi criado lá na década de 40, lá na China, entendeu? Eles queriam mudar também a religião de lá, entendeu? Mas só que a religião de lá, como o budismo, o taoísmo, o confundismo, eles foram mais resistentes. Até hoje é assim, porque como o governo chinês, eles são ateus, alguns são ateus, né? Não creem em Deus, não creem em zorra nenhuma. Eles tentam resistir, a religião de lá tentam resistir. Então, como eles são ateus, né? Eles não querem que ninguém se ajoelhe para religião nenhuma, só para eles, só para o Estado chinês, só para o governo chinês. Assim como a católica, né? Porque a católica ela foi criada por Constantino para quê? Para unir os povos, né? Para unir os povos e para que também, através da religião, o povo se voltasse para o governo romano. Porque quando você se ajoelha para um altar cristão, como diz aí, né, um cara aí que fala, em podcast aí falou, quando você se ajoelha para um governo, para um altar cristão, você está se ajoelhando aos pés de Deus. Assim como você se ajoelha para orar em qualquer lugar. Entendeu? Assim como os muçulmanos, né? Como eles se ajoelham para orar, eles se ajoelham para Allah. Para Allah, né? Para Allah. Mas só que assim, quando você se ajoelha para um altar católico, você está se ajoelhando para o governo romano. Essa é a verdade. Porque a católica não foi criada para unir as pessoas a Deus. Foi para unir as pessoas ao Estado. Entendeu? Mas só que Constantino, como ele se batizou, né? Ao cristianismo. Mas ele se batizou ali só de fachada. Para dizer que ele é um bom governante. Mas não. Ele fez isso somente por questão de politicagem. Não foi porque ele gostava de Deus, dos cristãos. Porque ele estava vendo que os cristãos estavam crescendo.
E quanto mais matava cristãos, mais eles cresciam lá em Roma. Então, para tentar assim, em outras palavras, já que eu não posso vencê-los, eu vou me juntar a eles. Então foi isso que ele fez. Ele criou a católica para unir o profano e o religioso, para unir os cristãos e os não cristãos. Aí quando ele fez isso, aquela matança que eles tinham com os cristãos foi diminuindo aos poucos, até não ter mais. E aí então ele deixava algumas aí algum tempo depois eles tentaram, depois isso aí foi muito depois que Constantino morreu, eles tentaram, o Papa lá, os papas, a católica queria dominar o mundo através da religião, assim como queriam fazer com a Mongólia, né? Tem até um filme que fala acerca disso, que é um tal de Marco Polo. Passa até na Netflix ainda. Eu assisti até a segunda da temporada, mas tem as terceiras e quartas temporadas lá na Netflix, eu acho. Lá eles vão falar muito acerca disso, entendeu? Então é isso, velho. É isso aí, porque assim, o governo chinês, eu acho que eles têm medo, né? Que através da que se entrar alguma religião estrangeira, como o cristianismo, eles têm medo que através da religião eles vão ser dominados por outros povos. Assim como a católica queria fazer com alguns países, com algumas nações. Entendeu? Então é isso, velho. Eu sei que estou misturando aqui um pouco de religião com geopolítica, mas é isso aí, velho. Porque uma coisa, ela se junta a outra. E tudo isso aqui é Red Pill, cara. Isso aqui também Red Pill também. Entendeu, senhores? Entendeu, senhores? Então, é bem isso aí que eu tô falando, velho. Entendeu? Eu sei que tem alguns católicos, né, que vão ficar até com raiva de mim, porque eu estou falando isso, mas tem alguns aí que se dizem, como posso dizer a vocês, teólogos católicos, que eles tentam amenizar esse discurso aí, que a católica, que a religião católica foi usada para dominar as nações. E isso é verdade, cara. Assim como fez com o Brasil, como fizeram com o Brasil, assim como fizeram com outros países, como o México e outros lá, assim eles fizeram isso aí. Por exemplo, no Brasil, eles queriam tirar o quê? A cultura e a tradição dos índios, através da religião, ensinando o quê? Catequese e outras coisas lá, né? Que aos poucos, eles queriam tirar aos poucos aquela selvageria dos índios, né? Dos índios, através da religião. E isso é errado, velho. Tá muito errado o que eles fizeram. Porque o que eles queriam é o quê? É usar a religião para dominar aquele lugar, para dominar aquele país. Assim como fizeram com o Brasil. Entendeu? É por isso que existe várias dessas merdas aí acontecendo no país, né? Por exemplo, de santo sendo canonizado aqui no Brasil, sei o que lá. Entendeu? E foi através da religião também, católica também, que os negros foram até escravizados. Porque eles achavam o seguinte, que por exemplo, Cã, que é o filho de quem, meu Deus? Que é o filho de aquele cara, rapaz, que fez a arca.
Noé, filho de Noé. O filho de Noé, viu, Cã viu ele nu. E aí Noé amaldiçoou ele, como está escrito lá em Gênesis. E aí os descendentes de Cã, eles migraram para a África. E aí os católicos, eles falavam o seguinte, que eles têm a pele negra por causa do pecado que eles guardavam dentro deles, que eles não confessaram. Então, para diminuir o fardo deles, tem que escravizá-los. É por isso que os negros eram escravizados. Mas só que a África, ela não é totalmente negra. Ela também é branca também. Como lá tem da África Central da África Central até a África do Sul, o povo é negro. Da África Central para cima, tem muita gente branca lá. Entendeu? Como Argélia, Marrocos, entendeu? E outros lá. Entendeu? E outros países lá. Então, agora se você for falar isso para alguém acerca disso, vai falar que não é bem assim. Isso aí não é falado nos livros de história. Tem muitas coisas no livro de história que você não sabe, velho. Que você não sabe, entendeu? Que você não sabe.